E aí, galera do segundo período de enfermagem, aqui quem fala é o professor João Paulo. Hoje nós iremos estudar a segunda aula da disciplina Habilidades da Enfermagem, que aborda algumas áreas da semiotécnica e do ensino clínico na nossa profissão. O tema da aula de hoje é unidade do paciente. O que significa a palavra unidade? Unidade, ela tem alguns significados muito interessantes que a gente busca no dicionário. É um substantivo feminino que tem como significado a qualidade ou estado de ser um ou único. Primeiramente, eu vou resumir para vocês quais assuntos, quais temas que nós vamos abordar neste conteúdo. Esse tema, unidade do paciente, é dividido em 4 subtemas muito interessantes. A unidade de internação, a unidade do paciente, classificação das áreas físicas, que é um assunto que enquadra dentro deste conteúdo, porém ele vai ser estudado posteriormente de forma exclusiva, e a limpeza dessa unidade. Todas elas têm um único objetivo de acomodar, prestar serviços de apoio ao paciente e à família e realização de um atendimento adequado. Quais são as finalidades do item 1, unidade de internação? Provavelmente você já foi internado. Acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente passa mal, né, e acaba parando dentro de um hospital. O item 1, unidade de internação, é aquele espaço em que é acomodado o paciente. Tem 2 finalidades principais. A primeira delas é proporcionar ao paciente um ambiente propício à sua rápida recuperação. Aí eu pergunto, pensa em todos os detalhes que são importantes nós, como enfermeiros, estarmos atentos para promover essa rápida recuperação. A questão do controle da infecção, a luminosidade para proporcionar um descanso para o paciente, porque todas as vezes que a gente encontra assim, um estado patológico, o nosso corpo ele precisa de alguns elementos que são essenciais para que a recuperação aconteça de forma adequada. E dentro de um hospital, dentro de uma unidade de saúde, isso não é diferente. A segunda finalidade da unidade do paciente é oferecer à enfermagem condições que favoreçam um bom desempenho de suas funções. Aí a gente já tem que pensar na questão da organização do local. Pensa, a enfermagem realiza vários procedimentos com esse paciente. Ela dá banho no leito, ela realiza curativo, ela troca roupa de cama, ela, enfim, realiza diversos procedimentos e a gente precisa de ter um espaço organizado que favoreça o nosso serviço. E tudo isso tem que ser pensado e organizado por nós, enfermeiros. O outro item da unidade de internação são os componentes desta unidade. É interessante a gente destacar que esses componentes podem se diferenciar não muito de hospital para hospital e de alas do próprio hospital. Por exemplo, dentro de um mesmo hospital, a gente pode ter a clínica médica, a clínica pediátrica, a clínica cirúrgica. Então, essa composição da unidade de internação, ela vai variar, sim, até mesmo dentro de uma própria unidade hospitalar. Mas, normalmente, ela é composta pelos seguintes itens. O postinho de enfermagem, o posto de enfermagem, o expurgo, sala de utilidades, copa, enfermarias ou quartos com banheiro privativo, lembrando que, segundo a RDC 50, é obrigatório um para cada sexo, né? A rouparia e banheiro de funcionários. Bom, o posto de enfermagem ele contém ali alguns materiais, alguns medicamentos que favorecem a organização do serviço da própria equipe de enfermagem. O expurgo é uma área destinada ao depósito de materiais utilizados, considerados materiais sujos. A sala de utilidades ela comporta alguns materiais específicos para a realização de procedimentos, como comadres, compadres e outros materiais de uso próprio da enfermagem. A copa comporta o cafezinho, né, para nós tomar, para
para ficar ativo na hora da atividade. As enfermarias que podem ser divididas por sexo, normalmente são divididas por sexo, até para facilitar o uso do banheiro, né? Uma questão lógica. A rouparia, que contém não só a roupa do paciente, mas também as roupas de cama e todos os demais tecidos que são utilizados no hospital. E o banheiro de funcionários. O item C da unidade de internação é chamada de tipos de unidade de internação. Aí são várias, eu até citei algumas, mas as mais comuns são clínica médica feminina, masculina ou mista, clínica cirúrgica feminina, masculina ou mista, a pediatria, a infectologia, a neurologia, a ortopedia, cirurgia plástica reparadora, UTI, UCO, UTI neonatal, UTI pediátrica, a clínica cardiológica e a clínica oncológica. O item 2 desta aula é o que dá, de fato, o nome do conteúdo, né, a unidade do paciente. É definido como um conjunto de espaços imóveis destinado a cada paciente, então é importante a gente pensar nas particularidades de cada um em relação à sua faixa etária, sexo, até a patologia em que a pessoa se encontra, para organizar o ambiente e destinar todos os procedimentos que são realizados a esses pacientes de acordo com a sua necessidade. Normalmente, os componentes da unidade do paciente é uma cama com colchão, uma campainha, né, para chamar sempre que necessário, uma mesa de cabeceira equipada com material e uso do paciente, uma cadeira, uma mesa de refeição, uma escadinha, 2 baldes de lixo com tampa e pedal, que é muito importante para o controle de infecção. Painel composto por saída de oxigênio. Aí a gente tem que já destacar algumas questões em relação à coloração. A saída de oxigênio tem cor verde, a saída de ar comprimido de cor cinza e o vácuo de cor amarela. E também um armário para guardar os pertences do paciente. O outro item da aula de hoje é chamado de classificação de áreas físicas. Posteriormente, nós vamos ter uma aula para abordar especificamente esse assunto, mas como tem uma relação direta com a unidade do paciente, é muito importante já destacarmos e classificarmos o que significa essas áreas físicas. De acordo com a portaria 930 de 92 do Ministério da Saúde, as áreas físicas de uma unidade de saúde ela é dividida em 3 partes: áreas críticas, semicríticas e não críticas. As áreas críticas, como o próprio nome diz, é uma área que tem um risco de infecção maior que as outras. São realizados procedimentos invasivos com o paciente e só para destacar alguns locais que se classificam como área crítica dentro de uma unidade hospitalar, a gente tem a sala de operação, a sala de parto, a UTI, o centro cirúrgico, enfim, entre outras áreas. As áreas semicríticas são áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doença não infecciosa. Exemplo, as enfermarias, os ambulatórios e o berçário, que é onde que comporta, na maioria das unidades hospitalares, a grande maioria dos pacientes, né? E tem também as áreas não críticas, que são todas as demais áreas não ocupadas por paciente. Exemplo, escritórios, depósito, administração, setor pessoal. Então, recapitulando, as áreas de um hospital são classificadas em 3 áreas: áreas críticas, semicríticas e não críticas. As críticas é onde tem um risco aumentado de infecção, onde é realizado procedimentos de risco, e te dando um exemplo dessa área, a gente tem UTI, sala de hemodiálise, berçário de alto risco, etc. As semicríticas são áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doença não infecciosa, e que são, que a gente tem como exemplos as enfermarias, os ambulatórios, e como eu disse, comportam a maioria dos pacientes internados. E ainda a gente tem as áreas não críticas de um hospital, que é onde que não tem paciente internado. O item 4 da aula de hoje é chamado de limpeza da unidade. Este item a gente vai ver com mais detalhes
na aula prática desse conteúdo, mas assim, já vou abordar alguns conceitos teóricos muito importantes para que vocês levem como bagagem já para a aula prática e que não cheguem nessa aula totalmente despreparados. A limpeza da unidade é a limpeza de todo o mobiliário que compõe a unidade do paciente. Tem como finalidade, quais são os objetivos? Promover conforto, segurança, bem-estar ao paciente, remover micro-organismos, evitar infecção cruzada, manter a unidade com aspecto limpo e agradável. Um detalhe, um item que foi citado aqui, ó, a infecção cruzada, de repente você me pergunta, você que está chegando agora na faculdade, o que é infecção cruzada, professor? Infecção cruzada é uma infecção do paciente para o paciente. Enfim, dentro de uma mesma enfermaria, a gente tem pessoas com vários tipos de doença. Então, evitar uma pessoa, pensa, uma pessoa chega lá com gripe, e de repente tem uma outra com outro tipo de infecção. Então, é, a gente já está tentando combater e tratar aquela pessoa com um tipo de infecção específica. Se ela ser contaminada com outro tipo de infecção, ainda é um trabalho bem maior para nós da equipe de enfermagem. Em relação ainda ao item 4 deste conteúdo, a limpeza da unidade, a gente tem também os tipos de limpeza. São vários as denominações para esse tema em específico. A gente tem a limpeza chamada de diária ou concorrente, que é essa limpeza que a gente observa todos os dias na unidade. É uma higienização diária de todas as áreas do hospital. Não é à toa que ela recebe esse nome de concorrente, né, ou diária. Enfim, tem que ser realizada todos os dias, com o objetivo da manutenção do asseio e da remoção da sujidade mais visível do hospital. Normalmente são utilizados itens como sabão líquido, papel toalha, papel higiênico, saco para lixo, rodo, aquele carrinho, tem alguns hospitais que tem um carrinho próprio, né, para o pessoal que trabalha na limpeza. Essa limpeza, esse tipo de limpeza concorrente ou diária, ela é realizada no piso, na remoção da poeira do mobiliário peitoril, a limpeza completa do sanitário, de todo o mobiliário da unidade, bancadas, mesa. Pensa naquela estrutura de uma unidade hospitalar, de uma enfermaria. Todos os mobiliários que compõem, né, na verdade, esses locais. É realizada pela equipe de higienização e tem que ser devidamente orientada. Então, é por isso que exatamente você está estudando isso aqui. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus do céu, eu estou fazendo enfermagem, o que eu tenho que saber dessas questões de limpeza? É interessante você que está no primeiro e no segundo período já ter a percepção de que, independente do local que o enfermeiro atua, ele é gestor. Ele gerencia equipe, ele supervisiona, ele coordena vários profissionais que atuam em todas as unidades de saúde, seja independente do nível de complexidade, da atenção básica a unidades de saúde de alta complexidade. O que você tem que saber são esses componentes teóricos. Você não vai pegar um rodo e vai pegar o carrinho de limpeza lá e sair limpando a unidade, mas você tem que observar esses detalhes e conhecer esses conceitos, porque a execução desse tipo de serviço é fundamental para evitar exatamente aquilo que nós destacamos como finalidade da limpeza da unidade, que tem como principal destaque evitar infecções, evitar contaminações para os pacientes. E isso é serviço da enfermagem. É importante destacar que essa limpeza, normalmente ela é realizada durante o dia, né? A limpeza e desinfecção concorrente do colchão tem que ser realizada no período da manhã, durante a higiene do paciente, que é um item que nós veremos nas aulas práticas dessa disciplina. Outro tipo de limpeza é chamado de limpeza terminal. Entende-se como limpeza terminal a higienização de áreas do hospital e, às vezes, a desinfecção para diminuição da sujidade ou redução da população microbiana. Então, tem um foco, é diferente. A outra, a gente tem como a limpeza diária, né, que é muito semelhante a essa limpeza que a gente faz na própria casa da gente, que é a limpeza concorrente ou limpeza diária. E tem um outro tipo de limpeza que é chamada de limpeza terminal,
que tem como principal foco a redução da população microbiana. É realizada de acordo com a rotina pré-estabelecida, que tem que ser orientada pela equipe de enfermagem. Além da limpeza da unidade, outros mobiliários e equipamentos que têm contato direto com o paciente também entram nesse tipo de limpeza. Consiste num método de limpeza e desinfecção do mobiliário e material que compõe a unidade do paciente. É feita após a alta, transferência, óbitos ou longa permanência do paciente. Executar a técnica com movimentos firmes, longos, em uma só direção. Isso a gente vai poder experimentar, nós vamos experimentar isso com mais detalhes na prática, como já foi destacado várias vezes aqui nessa videoaula. Normalmente, ela tem alguns princípios muito óbvios que orientam a esse tipo de limpeza, limpeza terminal. A gente sempre limpa do mais limpo para o mais sujo, de cima para baixo e do distal para o proximal. Então, galera, só para recapitular, o conteúdo da aula de hoje é um conteúdo curto e é um conteúdo essencial para desenvolver as habilidades de futuros enfermeiros. Só para recapitular, hoje a gente estudou unidade de internação, né, que é o conjunto de elementos destinados às acomodações do paciente internado, para facilitar a prestação de serviço e dos procedimentos realizados não só pela equipe de enfermagem, mas por toda a equipe de saúde que executa serviços dentro de um hospital. Tem como finalidade, vamos lembrar aqui, tem como finalidade proporcionar um ambiente propício, livre de infecção e também a rápida recuperação do paciente. Falamos também sobre a unidade do paciente, que é o que dá o nome para esse conteúdo. É o conjunto de espaços imóveis destinados a cada paciente. Falei de sua composição. Falamos também da classificação das áreas, né, físicas de um hospital, área crítica, semicrítica e não crítica. E, por fim, a gente falou da limpeza da unidade, que a limpeza ela é dividida em limpeza concorrente ou limpeza diária e a limpeza terminal. Eu espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo que será abordado posteriormente, de forma específica, alguns detalhes e também na aula prática. Eu agradeço pela atenção e tudo de bom para vocês.